E após o governo anunciar um imposto zero para compras internacionais de até $50, representantes do varejo e da indústria se preocupam, evidentemente, com essa medida. E um estudo foi enviado ao Ministério da Fazenda nesta semana, que mostra que pelo menos 2 milhões de empregos podem ser impactados somente no varejo. Sobre esse tema, vamos conversar agora com a economista Juliana Inhas. Muito bom dia, Juliana. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Elisângela. Bom dia a todos que nos assistem. Juliana, eu de fato fiz recentemente uma matéria sobre esse tema, né? E o varejo me disse o seguinte: ele negociava com o governo justamente uma taxação dessa importação e de repente veio essa anistia para os $50, que hoje esse ticket aí na casa de R$250 é um ticket que pode ser considerado alto para os padrões brasileiros e vai fazer de fato aí um estrago tanto para a indústria e também para o comércio, Juliana. Marcelo, realmente a gente tem nessa medida acaba virando um problema para o varejo. A gente está falando aí de um valor que abrange a maior parte das compras de muitos brasileiros. As pessoas certamente vão preferir, né, comprar, e já preferem, né? A gente já vê, na verdade, esse movimento desde o início da pandemia. As pessoas acabaram dando preferência a essas compras online e esses vendedores internacionais ganharam bastante espaço. Então, isso certamente pode, né, levar a uma percepção, como se fosse um incentivo, né, para que as pessoas comprassem cada vez mais desses sites, levando em consideração, né, desses vendedores, levando em consideração que eles vão ter um custo menor, e isso impacta o varejo na medida em que as pessoas começam a substituir as compras. Elas deixam de comprar de um vendedor local, num mercado inclusive tradicional, naquele que você vai, olha o produto e traz para sua casa, e acabam optando, dado um custo mais baixo, pela compra desses produtos nessas importações, né? Nesse formato de importação. O varejo realmente está bem preocupado, porque nesse momento de tentativa de retomada da economia e retomada, inclusive aquecimento da economia através do aumento do número de empregos, isso pode ser aí um balde de água fria. A gente pode dizer também que o ministro da Fazenda está deixando meio que em banho-maria para ver se favorece esse ambiente político para uma negociação dessa nova alíquota? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está numa situação complicada, né? Ele vê uma necessidade de colocar aí os ajustes fiscais em cima da mesa. Ele sabe da necessidade que ele tem de recompor renda, mas ao mesmo tempo qualquer tipo de medida contrária pode gerar aí uma percepção de políticas impopulares, e a gente tem visto aí esse grande impasse que o Fernando Haddad tem nos últimos tempos. Então, acho que, sem dúvida, ele tem testado, né, e a medida que saiu recentemente, todos os comentários dele mostram isso. Ele tem tentado, de uma forma cautelosa, conseguir pensar em tentar, né, ter tentativas de não ter essa isenção completa, mas ele tem sido aí voto vencido por parte do governo, que entende que é preciso dar esse tipo de medida, até por conta de todos os compromissos que o governo tem sinalizado com comerciantes fora do Brasil, e toda essa tentativa de trazer o Brasil de novo para um cenário internacional mais favorável. Sem dúvida, essa é uma medida que eles enxergam como parte desse plano maior, né? Sem dúvida, Fernando Haddad, inclusive, garantiu que iria acabar justamente com a isenção. Juliana Inhas, economista, conversando conosco. Agora a pergunta do nosso comentarista, Cristiano Vilela. Juliana, bom dia, satisfação falar com você. Juliana, nós temos agora essa medida do governo federal isentando os produtos, né, vindos do exterior, as importações com valor inferior a $50. Isso tende a agravar, na linha do que você colocou, tende a agravar a situação do mercado varejista no Brasil.
e com isso vemos aí uma série de quebras, uma série de empresas com dificuldades, existe uma tendência de aumento do desemprego. Em paralelo, o governo federal tem adotado algumas medidas, como o desenrola, algumas medidas como esse interesse do presidente Lula em promover algum tipo de isenção, de condição facilitada para a aquisição de produtos da linha branca. Não há um contrassenso? Isso não demonstra uma falta de planejamento, uma falta de lógica entre as ações do governo federal? Bom dia, Cristiano. As medidas realmente são um tanto aí, se a gente for pensar nelas de maneira isolada, elas realmente conflitam, né? Você tem, de um lado, uma medida que não favorece o varejo, por outro lado, você tem outros planos, como você mencionou, os apoios à linha branca, o desenrola e outras tantas políticas que a gente tem escutado, que vão começar a aparecer com cada vez mais força, que olham para o outro lado e tentam aquecer a economia. Eu entendo, eu também acho, por um lado, que existe um pouco dessa falta de estratégia. Por outro lado, eu entendo que o governo ele tem tentado, de alguma forma, minimizar parte dos desconfortos com outros programas, né? Então, acho que essa é uma estratégia que fica, para mim, pelo menos, um tanto perceptível. Ele sabe que para o varejo essa medida não é legal, essa medida que a gente vê aí da isenção da cobrança não é legal, não é bacana, né? O varejo se incomoda, mas por outro lado, ele sabe que o varejo certamente fica muito contente com o aumento da demanda, porque a gente sabe que parte dessas pessoas que agora vão ter crédito, elas vão ter que comprar aqui, elas não têm acesso a compras lá fora, ou os valores são superiores, ou por outros N motivos, uma parte do resultado dessa política fica dentro da economia brasileira. A mesma coisa, os incentivos à linha branca. Então, eu percebo que existe uma tentativa de amenizar desconfortos de um lado, dando incentivos do outro. A questão é o quanto a gente tem de alguma forma, evidências para entender como é que a população e a sociedade como um todo vão se apropriar desses resultados. A gente vê muitas políticas sendo faladas, muitas políticas entrando em vigor, mas ainda falta um caráter talvez um pouco mais técnico em parte das decisões, trazendo informações. Olha, nós calculamos e esse é o impacto, a medida da linha branca traz esse impacto para a economia, então eu acho que ainda faltam um tanto de dados e elementos para que a gente consiga enxergar que essas medidas não são puramente tentativas, né, populares de empurrar a economia brasileira, mas que elas estão embasadas em evidências que vão realmente fazer com que a gente cresça. Acho que falta um tanto isso aí, mais do que políticas compensatórias, a gente gostaria de ver cada vez mais dados e informações que façam a gente realmente acreditar que essas políticas podem dar certo. E, Juliana, vivemos essa grande expectativa da reforma, seus efeitos em vários setores. O setor de serviços tem reclamado muito, né? A indústria, ao que parece, vai ser, de fato, aí, a grande beneficiada nesse jogo de forças aí. Ninguém quer perder receita, município, estado, principalmente a União. E hoje se fala o seguinte, não há possibilidade, com a atual carga tributária, custo brasileiro, de você competir com esses países. Não é uma questão apenas assim, olha, o brasileiro quer ganhar, o empresário brasileiro quer ganhar mais, assim, né? Ele já não está conseguindo. Como eu disse o Cristiano, né, as ações dessas empresas baixaram porque o mercado já está percebendo o que vai acontecer daqui para frente, né? Então também é uma situação muito delicada e esses sinais trocados. Olha, vou acabar com incentivos, vamos rever tudo, dá para a indústria automotiva, agora vai ser linha branca e assim vai, né? Quer dizer, é muito contraditório mesmo, né? E eu queria que você falasse desse programa, que a expectativa é preciso haver adesão dessa empresa estrangeira, né? Para que ela possa pagar os tributos. E há uma expectativa de mais de 170 milhões de pacotes aí na casa aí dos 50 dólares, o que demonstra também o tamanho hoje desse mercado. É isso, o tamanho desse mercado é imenso. A gente está falando aí de uma parcela significante de compras que poderiam ser direcionadas ao mercado doméstico e não são, né? E não serão, e muito provavelmente, talvez a gente tenha uma parcela maior ainda procurando esse tipo de mercado. Os sinais realmente são ruins, né? Como o Cristiano já tinha mencionado e como você falou, Marcelo, os sinais
realmente são ruins. E o varejo, ele tem se preocupado bastante com isso, não à toa, né? A reforma, ela vem onerando mais, por exemplo, serviços. A gente sabe que ainda se carece de um programa, já que o governo quer tanto industrializar o Brasil, fala tanto dessa história, dessa ideia de reindustrialização, que na verdade não é bem uma reindustrialização, porque a gente não é que a gente perdeu parte da indústria e quer fazer com que essa indústria volte, né? Talvez o que a gente quer é aumentar a indústria dentro do Brasil em áreas que nós podemos ter algum tipo de vantagem. Faltam planos para isso, então a gente fica num cenário onde a gente não sabe realmente se as empresas vão aderir. Para elas aderirem, certamente em algum momento, pelo que o ministro menciona, elas vão acabar pagando algum imposto, não vão ter essa adesão total, né, e essa isenção total, como se fala agora. Existe toda uma necessidade de um alinhamento, mas a gente está falando de um mercado em potencial muito grande e faltam políticas que mostrem, olha, como é que a gente faz para que a nossa indústria e para que o nosso varejo consiga competir com esse tipo de alternativa, porque caso contrário, a gente realmente pode tentar resolver um problema de um lado e causar um problema maior ainda do outro, descompensando a economia, gerando, como é a percepção aí do varejo, um grande desemprego e um desaquecimento do setor que desestimula, inclusive, a produção e o próprio investimento em produtividade, que é o que nos falta. Vilela, desculpa, Pois não, Marcelo. Marina. Pois não. Vilela, sua pergunta. Olá, Juliana, um questionamento ainda sobre esse assunto, né, referente à isenção das compras no exterior de até $50. Como isso se dá no mundo de uma forma geral, né, nos outros países? Estados Unidos, Europa, de que forma é feito essa tributação dessas compras, especialmente referente às aquisições feitas no mercado chinês, que hoje em dia é o grande bicho-papão, vamos dizer assim, do comércio internacional. Existe esse problema? Existe essa isenção de uma forma geral? Ou é algo realmente que apenas o Brasil permite isso e acaba daí desguarnecendo a sua indústria local? Acho que o problema existe para todo mundo, né? Acho que a grande diferença é que aqui a gente sempre teve uma dificuldade muito grande de controlar a parte dos impostos que não são pagos, né? Das pessoas tentando de alguma forma contornar, né, essa cobrança de impostos. Então a gente tem uma dificuldade maior para fazer esse controle, e aí nesse aspecto hoje se dá esse passo de fazer essa isenção, que é uma isenção que tenta, óbvio, olhar, né, para todos os acordos e todos os pletos que o Brasil tem feito mundo afora para tentar ter cada vez mais, tentando passar, né, uma percepção de que o Brasil é um lugar bom para se investir. Então existem vários motivos que não são só os econômicos mais diretamente, mas existem questões comerciais que também estão envolvidas nessa medida. O resto do mundo é muito menos talvez permissivo com esse tipo de isenção, né? A gente não vê isenções dessa forma com frequência nas economias que você citou, que são especialmente as economias desenvolvidas. Elas têm também sistemas tributários muito melhores do que o nosso, né? Muito mais diretos, simplificados. Então, o sistema tributário desses países não é um sistema tributário tão complexo como é o sistema tributário brasileiro. Ainda com a reforma, ele permanece um sistema um tanto complexo. Então, não são sistemas tão complexos, mas, ao mesmo tempo, também eles não têm, talvez, esse ímpeto de criar tantos laços e dessa forma com o resto do mundo, porque, óbvio, eles já têm indústrias estabelecidas. Então, são políticas distintas, mas também porque as economias são bem diferentes, né? Hoje, talvez, o Brasil precise mais desse mercado externo, porque parte do que a população consome não é produzido aqui da forma adequada ou no volume adequado, diferente de outros tantos países que têm ou a indústria desenvolvida ou já parcerias bem estabelecidas que fazem com que eles não dependam tanto da busca por esses mercados.
Conversamos com a economista Juliana Inhas, falando a respeito desse programa de isenção para compras de $50. Lembrando que ele começa a valer já no dia 1º de agosto. Muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan, Juliana. Eu que agradeço, Marcelo. Um ótimo dia a você, a Elisângela, ao Cristiano e a todos que nos assistem. Para você